Eu sou a Adreísa. E eu sou a Daniele. E esse aqui é mais um episódio das Terapeutas de Quinta. Nós somos terapeutas? Não. Somos terapeutizadas? Mais ou menos. Um pouquinho. Esse programa lembra uma conversa que a gente tem com os amigos, com as amigas, numa mesa de bar, tomando uma cerveja ou um cafezinho. Hoje a gente tá com um café aqui. Mas lembra essa conversa que não é terapia, mas é terapêutica. E o tema de hoje... controle ou cuidado? E aí? Você controla ou você cuida? Você cuida ou você controla? Ou você controla pra cuidar? Ou você cuida pra controlar? Já parou pra pensar sobre isso? Bom, então hoje falamos sobre cuidado e sobre controle. Daniele, você é mais controladora ou é mais cuidadora? Nenhum dos dois, eu não cuido nem controlo. Mentira. Eu acho que eu não uso o cuidado. É que a gente tá hoje pensando sobre o cuidado como forma de controlar o outro. Eu acho que eu gosto de controlar as coisas da minha vida e não o outro, assim. Porque eu também não sou uma pessoa muito cuidadosa com as pessoas que eu gosto. Será? Ou você acha que não é cuidadosa? Não, eu acho que eu não sou cuidadosa, tipo, de querer cuidar, resolver a vida do outro. Então, peraí, eu vou te dar um exemplo já pra te desbancar e te provocar logo no começo, pode ser? Pode. Dia desses, eu e a Dani, a gente se fala todos os dias praticamente. E dia desses, eu não atendi, ela me mandou uma mensagem. Quer dizer, eu acho que ela nem mandou mensagem, enfim, mas assim, eu sei que a gente não se falou. Deu umas 6 da tarde e a gente parou de se falar. E ela me mandou mensagem, acho que no dia seguinte de manhã, e eu não respondi, porque eu tava super atarefada, enfim, não respondi. E aí, passando um tempo, meu celular começa a tocar, tava num compromisso, mas o celular começou a vibrar tanto que eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu peguei o celular, pedi licença ali pra pessoa com quem eu estava, e aí peguei o celular e era a Dani ligando. Eu falei, nossa, a Dani nunca me liga, porque tudo a gente resolve por mensagens, sejam escritas ou mensagens, né, de áudio. E quando eu peguei o telefone, eu atendi, porque eu fiquei preocupada, eu falei, Dani, tá tudo bem? Aí ela falou assim, eu que quero saber se você tá bem. Aí eu falei, nossa, como assim? Ela falou, ela explicou, porque a gente sempre se fala todo dia e você não deu sinal de vida. A última coisa que eu sabia é que você estava dirigindo, ou que ia dirigir, você é uma pessoa com TDAH, já pensei no pior cenário. E eu achei muito, muito bonita, assim, né? Essa foi uma forma de cuidar, por mais que ela... Mas eu achei mais preocupação, porque assim, TDAH, dirigindo cansada... À noite? À noite. Aí eu falei, mano... E no dia seguinte, normalmente assim, ela posta coisa, e ela não deu sinal de vida. Eu falei, dei uma sumida. e aí eu falei assim, será que... sei lá, aconteceu um acidente, a família dela mora longe. Mas será que então eu fiquei preocupada? Sim, é um tipo de preocupação, mas a preocupação também não é um tipo de cuidado. Eu achei extremamente cuidadoso quando você fez isso, assim, a sua atitude pra mim foi extremamente cuidadosa. E eu lembro que eu me senti muito cuidada, ainda falei com uma pessoa que eu tava, eu falei, nossa, que gostoso, né, esse cuidado de uma amiga preocupada comigo. Então, talvez seja pra gente pensar, porque muitas vezes a gente também não acha que a gente cuida, né? Mas será que a gente não cuida mesmo? Porque também existe, às vezes, tipos de cuidado. E muitas vezes a gente tá acostumada com cuidados de determinadas maneiras. Mas existem várias formas de cuidar, né? O cuidado, ele não se manifesta somente pelo cuidado que a gente está mais acostumado. Ele pode se manifestar numa ligação, ele pode se manifestar, por exemplo, em alguém te lembrando aquilo que a mãe faz, né? Lembrando, olha, é melhor você pegar uma blusa, porque pode ser que esfrie. Isso é um tipo de cuidado. Ou, por exemplo, quando a gente... Hoje, por exemplo, né? A Dani faria um curso de manhã e eu falei, vou fazer almoço. Ela, não, eu vou comer correndo na rua. Eu falei, não, vou fazer uma comidinha para que ela se alimente bem, não coma qualquer coisa. Também é um tipo de cuidado. Mas eu acho que às vezes a gente se perde achando que cuidado tem regra, tem padrão, e não tem. O cuidado, ele pode se manifestar de várias maneiras. Ou também só como controle, porque, por exemplo, pegando esse exemplo, não que tenha acontecido isso, mas às vezes você fala uma coisa
e a pessoa meio que não invalida aquilo que você fala. Não invalida ou não valida? Ela não valida, ela descredibiliza. E aí isso é uma forma de você achar que a outra pessoa sabe mais sobre você do que você mesmo. Você pode... Um exemplo, vou dar um exemplo. Vou criar Vamos colocar essa comida de hoje. Por exemplo, eu falei, não precisa porque eu vou comer na rua. Aí você vai e faz comida. Só que eu tinha falado que eu não queria. Mas de qualquer forma eu precisaria comer, só exato. Um pouquinho a mais. Mas assim, é mais essa coisa de... É que isso não é um bom exemplo. esse é um exemplo que vai causar uma DR. Mas não é um bom exemplo. É tipo assim, por exemplo, você fala... eu não gosto... Por exemplo, eu gosto dessa blusa, mas eu não quero comprar ela agora. Aí a pessoa vai lá e compra a blusa e te dá. E você fala, cara, mas eu não queria agora. Tipo, eu queria comprar a blusa. Eu queria, entendeu? É mais nesse sentido. Então assim, a pessoa, às vezes, até na boa intenção, tipo, invalida a sua opinião. Passa dos limites. Exato, assim, eu acho... é que essa coisa do controle, de você cuidar da outra pessoa, você fala, não, deixa que eu faço. Acho que deixa que eu faço, acho que é mais fácil. Por exemplo, você fala, eu vou, sei lá, hoje eu vou limpar a casa. Aí a pessoa vai e limpa a casa pra você. Aí você fala, cara, não, mas eu falei que eu queria limpar. Eu falei que eu queria arrumar. Então eu acho que aí vira um controle e não sobre a vida do outro. Entendeu? Acho que... Não, eu entendi, acho que você também entendeu, né? Que tá assistindo claro. Aí, acho que você entendeu. Mas eu fico pensando também que essa linha entre o controle e o cuidado, de fato, ela é bem tênue, né? Porque muitas vezes também existe em algumas relações, por exemplo, existe um pseudo-cuidado, que na verdade ele tem cara de controle mesmo. Que a pessoa que quer saber que horas chegou, onde estava, se foi, se não foi, que passa um pouco desse limite do cuidado, que é pra pessoa ter ali a outra controlada, a outra ali sob vigilância. E aí isso é bem complexo e bem perigoso. Normalmente, relacionamentos amorosos acontece isso muito. Principalmente, tem uma coisa que eu acho assim, tem gente que fala assim, a gente não pode contar as nossas coisas pras pessoas. Tipo, você não pode contar algumas coisas do nosso relacionamento pra um amigo. E às vezes isso é um mecanismo do outro já... Controlando. Já controlando o que você vai falar, porque dependendo, vira um relacionamento tóxico, vira uma dependência. E aí se você não conta pra ninguém, ninguém vai saber. E aí é bem perigoso, a gente já entra numa situação de controle bem perigosa mesmo, né? E bem séria. Assim, que aí se você controla o que o outro vai falar sobre... as experiências da vida dele. É como se a própria pessoa não tivesse o direito de falar sobre a própria vida, né? Então aí entra num perigo aí. E você? Você controla pra cuidar ou você cuida pra controlar? Ou nenhuma das coisas? Sabe uma coisa uma vez que eu lembrei? Às vezes a gente também fica vulnerável a um controle quando a gente não tá bem. Emocionalmente. Lembro uma vez, acho que na aula do Vignati, ele falou alguma coisa que às vezes as pessoas gostam de cuidar de quem tá mal. Porque é uma forma de se sentir superior. Faz sentido, só uma parte aí, um adendo na verdade. O Vignati era um professor nosso, né, na época da faculdade, um professor de interpretação. É um diretor, ator, enfim. Roberto Vignati. Então, repita, por favor. Então, a gente estava estudando sobre a Dora, né, que era do Casa de Bonecas, e aí eu lembro que numa aula, numa das discussões, ele falou sobre isso, sobre você... Porque a Dora, a personagem do Casa de Bonecas, ela era controlada pelo marido. Sim. Em forma de cuidado. Tudo bem que existe um outro contexto onde as mulheres não tinham independência. Então, e aí eu lembro que ele falava, às vezes quando a pessoa tá mal... É fácil cuidar dela porque você se sente superior. Sim, porque daí aquela pessoa tá tão fragilizada, tá tão sensível, que daí algumas pessoas se aproveitam, né, dessa sensibilidade ali, às vezes emocional, pra mostrar todo o controle, né? E quando a gente pensa nas relações, principalmente, eu sei que eu sempre volto nesse assunto, porque não tem muito como, né? Quando a gente está dentro de uma sociedade com uma estrutura patriarcal como a nossa, muitas vezes também a gente entra nesse lugar que os homens, em relações hétero, né? Os homens, eles querem controlar as mulheres. Não só
O corpo quando diz o que deve, o que não deve vestir, como deve ou não deve se portar, como deve ou não deve falar, mas também às vezes se deve ou não deve aceitar o tal emprego, né? Se deve ou não deve ir em algum encontro com amigos, amigas, enfim. Ter tais amizades. Não vou deixar, como se esse homem pudesse, né, e tivesse o direito de deixar ou não a mulher fazer alguma coisa. Então, esse cuidado disfarçado, né, na verdade, esse controle disfarçado de cuidado, ele é muito perigoso e muito nocivo, né? Porque a gente, enquanto mulher, dentro dessas relações, a gente precisa estar muito atenta, percebendo que quando esse limiar, assim, quando se perde, quando essa linha tênue se rompe, né? Porque nem sempre é tênue, né? Tem relações que isso é escancarado, mas tem outras relações, principalmente no começo das relações, que vem quase com cuidado, com uma preocupação e que na verdade já é um controle disfarçado para que esse homem tenha a posse, né? Tenha direito sobre aquela mulher, né? Então, isso e até também importante. os ciúmes disfarçados também. Sim, de amor. Porque aí também tem muitas meninas que são ciumentas e aí acaba também falando, você não pode ter amiga com tal mulher. Como se qualquer mulher fosse querer o boyzinho dela. O boyzinho. Tipo assim, não, se você tá conversando com aquela menina é porque ela tá afim de você. Oi, tipo... Então, às vezes a gente também tem que se controlar nesse ponto. Falo isso por mim. Possessiva. Então, eu acho que também tem isso, assim, eu me esforço pra não controlar nas relações. Porque eu tenho, nas relações amorosas, assim, com os boyzinhos, porque é isso, eu quero saber, eu quero ler as mensagens. Quer stalkear? Ah, total! Se a gente tá ficando e você não deu o celular pra eu ver, isso é um problema. Loucura. Se eu estiver dentro de uma relação e eu perceber que alguém quer olhar meu celular... Nossa, eu olho direto. Eu já falo, não, vamos acabar. E eu adoro quando a pessoa fala, pode ler. Fala, você não apagou não, né? Bom, É isso, você já se identificou com algum desses padrões? Em que lado da moeda você esteve também? Porque a gente também, não é isso não é só a gente tá do lado de ser controlada. Às vezes a gente controla também. E o que eu queria dizer também, o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, eu sou uma pessoa cuidadora por natureza. Acho que canceriana. Então, naturalmente, Normalmente são manipuladores cancerianos. Nossa, que desnecessária essa frase. Mas normalmente eu sou cuidadora por natureza. Mas eu preciso ficar muito atenta também, porque a vida é sobre dar e receber. Quando a balança pesa para um lado, quando a gente, por exemplo, cuida, vai ficando pesadinho, né? Cuida, e para outra pessoa tá super confortável, porque a pessoa tá sendo só cuidada. E o ideal nas relações é que a gente tenha esse equilíbrio, né? Eu cuido um dia, a pessoa cuida outro, e a gente vai se ajustando e se cuidando nas relações, e né? que isso seja orgânico também. Claro. Sem cobrança, porque também é isso, né? Muitas vezes, assim, o canceriano, ele tem inclusive essa energia do maternal. Já mudamos de signo, né? Já mudamos. Não, eles são controladores, são manipuladores, são chantagistas. Eu não me acho controladora. Mas também são maternais demais, né? Tanto é que é o signo mais materno, é o de câncer. E às vezes é isso, você vai... E mulher também tem essa cobrança, já vem meio que inerente de maternar o tempo todo mundo. Né? E aí eu acho que também vira uma cobrança, né? Do tipo, mas aí só eu faço, você não faz. Tem que ser orgânico também. Eu acho que é muito gostoso, eu acho que a maturidade dá muito isso, e graças aos céus, meu ascendente é no capeta, e minha lua piorou, mas não vou entrar aqui nesse mérito. Mas eu acho também que tem uma coisa dessa organicidade, né, que é muito gostoso, assim, que é você, de repente, receber um cuidado que você nem tá esperando e, de repente, você cuida, a pessoa também gosta ali de receber um cuidado. Então, nesse sentido orgânico, é muito prazeroso, sem cobrança, porque quando começa a virar cobrança, aí o controle tá junto com a cobrança. Né? Então, é uma coisa sempre pra gente pensar. A cobrança e o controle, elas andam muito, assim, andam juntos, né? Cobrança e controle. E é importante também entender, isso aí eu tenho como mantra, foi minha irmã que falou, o outro não é extensão de mim.
Não é extensão do meu ego, do que eu quero. Então, eu tenho muito disso porque às vezes eu acho que o outro é uma extensão. Então, e é muito difícil, né? Você às vezes acha que a pessoa, por exemplo, você tá numa conversa, então ela vai responder de tal jeito. A gente espera, a gente cria a expectativa e a gente não faz o menor sentido. Porque a pessoa é outra, a pessoa tem a vida dela, as referências dela, o histórico dela, o passado dela, tem uns planos pro futuro. E conviver não quer dizer que você conheça. Você pode ter alguns modos operantes, mas não necessariamente. E que a gente viva, né? Eu acho que, enfim, pelo menos pra mim, eu acho que a grande beleza das relações seria se de fato a gente pudesse aceitar as pessoas como elas são. E eu não tô falando ali, claro, vão ter coisas mais tóxicas, mais pesadas, né? Disfarçadas. Mas se a gente puder aceitar as pessoas como elas são, né? Porque a gente também é de um jeito que a gente não é totalmente maravilhosa pra alguém. Né? Então, pensando nessas relações, tanto nas relações até profissionais, nas relações mas de eu acho que a questão não é tanto aceitar, é saber enxergar a pessoa. Porque às vezes a pessoa tá demonstrando, por exemplo, esse controle, porque se te incomoda esse controle, já é um ponto. Já tá estranho. Por que eu não posso falar com uma amiga? E aí você vai aceitando, porque você quer ser aceita. Então, você quer estar ali naquela relação, não quer brigar. Isso eu acho que acontece muito pra quem não quer brigar. E tem um ganho também, né? Por que a gente aceita algumas coisas? Porque aquela relação é mais importante do que a gente mesmo. E, gente, a gente tá filmando e eu vou falar que hoje é dia dos namorados. É verdade. Das namorados, dia 12 de junho. E há uma coisa pra gente pensar. Esses dias eu ouvi uma coisa muito bonita na terapia que não é sobre não se relacionar novamente, é sobre não se perder. E eu acho que é isso, né? Se a gente conseguir pensar na gente, né? Cuidar da gente em primeiro lugar, a gente sempre tem isso em mente, da importância da gente não se perder da gente mesma. Se a gente conseguir ficar sempre com a gente, tudo aquilo que soa estranho, soa como cuidado demais ou controle demais, aquilo vai pegar de um jeito que não vai bater legal. E a gente já vai perceber que a gente pode se perder. Então, estar também alerta, vigilante, autovigilante, eu acho também muito importante. Mas aí eu acho que vai ser tema para um próximo. Sim. Como não se perder tendo que abrir mão às vezes? Como não se perder dentro das relações e ser a gente mesma, né? Isso é para um próximo tema, porque hoje é controle. Então, conta pra gente se você controla, se você cuida, se você acha que cuida, se você acha que controla, se você gosta de ser cuidada, se você gosta de ser controlada. Enfim, gente. Em que momentos você se identificou com um ponto ou outro? Como você lidou com isso? Também, porque tão importante quanto entender o controle é saber lidar com isso. Porque às vezes são pessoas, por exemplo, mãe controla, sabe? Muito. Pai, meu pai já morreu, mas a mãe controla, o pai também. Minha mãe tá assistindo, a senhora me controla até hoje, mãe. A minha mãe também. 40 então, assim, mais filha, você não sei o que, filho, o que você tá fazendo da sua filha. Então, às vezes é esses controles mesmo, né? De pessoas que a gente não tem como tirar da nossa vida, porque a gente também ama. Mas também é um controle ali atrelado novamente à preocupação e ao cuidado, de fato. Quando a gente pensa nas mães, tem muito esse lugar também dessa preocupação que é genuína, né? Legítima. Enfim, gente, é isso. Muita coisa. A gente espera que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha, passa pra frente. E se você não gostou, compartilha também, porque não vai cair o dedinho, gente. Deixa seu like, mas coloca aí o que você acha, tá bom? Até o próximo vídeo. Até, tchau!